Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 9 em diante, diz assim: Tendo Jesus saído dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Então, a fim de o acusar, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: Quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então Jesus disse ao homem: Estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada e ficou sã como a outra. Mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como o matariam. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não o expusesse à publicidade. Dá uma pausa aqui, igreja, depois a gente vai continuar a leitura. Para a gente poder entender essa passagem, para a gente poder entender a postura de Jesus, para a gente poder entender a natureza de Jesus, para a gente entender o propósito do Senhor Jesus, a gente precisa entender em que cenário ele está inserido. O que é que está acontecendo no lugar onde ele está, com as pessoas em que ele está convivendo? O que é que está acontecendo neste lugar e com essas pessoas? Então, se você começar a analisar, você vai perceber bem por que razão Jesus tem esse comportamento, tem essa postura. A gente percebe um Jesus que não quer a publicidade, está escrito aqui, a gente acabou de ler. A gente percebe um Jesus que ele não quer aparecer, ele não quer chamar atenção, ele não quer que as pessoas interpretem a sua missão, o seu chamado, o seu propósito de uma maneira equivocada. Toda a sua atenção, por favor. Ele não quer que as pessoas interpretem o motivo da sua vinda, a razão da sua vinda de maneira equivocada. E o povo fez isso. E o povo, muitos deles, a maioria deles, podemos dizer, entenderam a missão de Jesus de maneira errada. As pessoas já estavam aguardando Jesus, mas com outro posicionamento. As pessoas ouviam falar, os profetas falaram, estava escrito na lei, estava escrito nos livros dos profetas que o Messias viria, e ele seria um libertador, e ele seria o Salvador. Então as pessoas estão aguardando por esse momento em que o Filho de Deus vai vir à terra e vai trazer salvação, vai trazer libertação. Mas eles esperavam que isso fosse feito de uma outra maneira, de uma outra forma, e não como Jesus fazia. Então, de certa forma, Jesus decepcionou muita gente, mas não porque ele decepciona, mas porque as pessoas criaram expectativas erradas a respeito de Jesus. Então, para você entender, se você pegar aqui o livro de Mateus, quando Jesus principia o seu ministério, você começa lá no capítulo 5 até o versículo 7, não agora, mas se você ler do capítulo 5 até o versículo 7, Jesus está ensinando as pessoas com mansidão. Jesus está falando para as multidões e falando de amor. Jesus está pregando para a multidão, dando o seu sermão e dizendo para elas que elas devem buscar a paz e promover a paz, que elas devem exercer justiça. E o ser humano, quando fala em justiça, o pensamento dele vem em cobrar justiça. Cobrar a justiça de alguém, cobrar a justiça de uma autoridade, cobrar a justiça de uma pessoa que está em uma posição para fazer justiça.
Então, quando a gente pensa em justiça, a gente tem muito esse lado da cobrança por justiça. Mas Jesus, ele vem ensinar que a justiça é feita a partir de nós, a partir de mim, a partir de você, a partir dos seus discípulos. Então Jesus, ele vem trazer esse ensinamento. Ele fala de uma justiça regada, banhada de amor. Está dando para entender até aqui, igreja? Posso continuar? Dorme não. Fala para quem está do seu lado, não dorme não. Vai dormir não. Está interessante, vai ficar mais interessante ainda. Então Jesus fala de uma justiça regada de amor, uma justiça em que a pessoa, ela se doa em favor da outra. Jesus, ele vem com um discurso que chateia muita gente, dos próprios judeus que estão esperando o Messias. Jesus, ele vem falar de dar outra face. O povo não queria escutar esse tipo de conversa. Jesus, ele vem falar: se alguém te obriga a andar 1 milha, anda 2. Ninguém quer ouvir esse tipo de conversa, não no estado em que eles estavam. Eu já vou falar disso. Jesus, ele vem falar de perdão. As pessoas não querem ouvir falar de perdão. Jesus, ele vem falar de misericórdia. As pessoas não estão muito interessadas em misericórdia. Jesus, ele vem ensinando com todo o seu amor, ele vem ensinando com toda a sua mansidão e dizendo para as pessoas o que os seus filhos, os seus discípulos, os seus seguidores deveriam fazer. Então ele vem ensinando, falando do amor, falando da justiça, mas essa justiça que eu falei aqui agora, e não a justiça que os homens esperavam e queriam ver acontecer. Então Jesus, ele, se você ler o capítulo 5 até o 7, é ensinamento, 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 mas nesse tom, ensinamento dessa forma, desse jeitinho que eu estou dizendo para vocês. E aí depois você vai entrar no capítulo 8 até o capítulo 11, você vai ver Jesus fazendo bem pelas pessoas. Ele cura um, ele liberta o outro, ele levanta um paralítico, ele abre os olhos do cego, ele vai trabalhando, fazendo a vontade de Deus, do Pai. Ele vai ajudando pessoas. Ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E ele vai tomando as dores do povo. Jesus era cheio de compaixão, e compaixão é isso, é você tomar a dor do outro, é você se vestir da pele do outro, calçar o sapato do outro, e você entender, sentir o que o outro está passando, é você chorar com o que chora. Então Jesus, ele vem fazendo isso por todo lugar que ele passa. Ele vai percorrendo a Judeia, ele vai percorrendo a Galileia, ele vai andando pelo território de Israel, entra em aldeia, sai de aldeia, entra em cidade, sai de cidade, e por onde ele passa, tudo que ele faz é o bem para as pessoas. Amém, igreja? Amém. Ali está o Senhor Jesus fazendo bem para as pessoas. Mas muita gente não entendeu a postura de Jesus. Muita gente não creu em Jesus como o enviado de Deus, como o Salvador do mundo. E por que muitos não creram? Porque muitos não aceitaram seu modo de agir, a sua postura diante das pessoas. Primeiro, igreja, nesse momento em que Jesus vem ao mundo, havia o imperador romano. Roma, com mãos de ferro, dominava sobre praticamente todo mundo, inclusive Israel. Não era uma nação independente, não era uma nação livre, não. Havia o imperador, e o imperador é aquele que lidera um império, e o sistema governamental de um império é aquele onde a voz de um homem é lei, o que ele falar está dito. Não tem como você se defender, não há uma instância para você recorrer. O que o imperador falou tem que ser cumprido, e se não for cumprido, vai para o paredão, é degolado, é decapitado, vai para a forca, vai para a cadeia, vai para a prisão, sem piedade, sem misericórdia. E era assim que o povo de Deus, os judeus daquela época estavam vivendo. Roma escravizando, Roma sugando todo o recurso
recurso do povo com impostos. Eram altíssimos os impostos para fazer o império crescer cada vez mais. Você está entendendo direitinho até aqui, igreja? Eu estou explicando tudo isso para você entender a razão dessa leitura que nós fizemos. Já já eu vou entrar no capítulo 12, que é o que lemos. Então o povo está escravizado, o povo está pobre. Jerusalém, Israel, vivia pobreza nesses dias. Aí você entende por que é que Jesus fez a pesca maravilhosa na vida de Pedro. Não era só para mostrar o seu poder, não era só para mostrar que ele poderia realizar desejos. Não. Pedro estava endividado, devia ao fisco. Uma temporada ruim de pesca fez com que ele perdesse, estava para perder o pouco dos seus bens que tinha. Então Pedro estava desesperado. Pedro precisava saldar a sua dívida com Roma. E Pedro, você sabe que ele era todo estouradinho, ele era todo nervosinho. Você já deve ter ouvido falar isso. E é mais ou menos isso mesmo. Imagina um homem que tem pavio curto, endividado, com esposa. Pedro era casado, amém, gente? Amém. Não cai na conversa aí que a religião ensina. Pedro era casado, ele tinha até sogra, sabia? A Bíblia fala que ele tinha sogra. Então Pedro estava desesperado. E ele não pescou nada. E ele precisava de peixe, ele precisava de renda, ele precisava de recurso para saldar sua dívida. A história de Pedro é só para você ter uma noção de como esse povo estava oprimido por Roma. Roma era como um morcego na artéria do povo, sugando, tirando, saqueando através dos impostos. Por que o senhor está dizendo isso, bispo? Porque o povo da época esperava um Jesus revolucionário, um Jesus que os profetas diziam que seria rei. Então o que as pessoas pensavam? Vai se levantar um rei, esse rei com autoridade, ele vai expulsar os romanos. Eles esperavam Jesus político, que por ser rei, por ser uma autoridade, ele vai agir, ele vai dar ordem aos seus subordinados, e Roma vai ser desbancada. Roma não vai mais oprimir a gente vai ter um líder, a gente vai ter alguém que vai lutar por nós, alguém que vai levantar a nossa bandeira, alguém que vai fazer greve, alguém que vai fazer piquete, alguém que vai fazer protesto, alguém que vai armar uma revolução, vai tomar as nossas dores, alguém que, se precisar, vai alistar a gente para uma guerra. A gente vai pegar a espada, a gente vai pegar porrete e a gente vai pôr para correr todos esses romanos daqui. Essa era a ideia que muitos tinham naquela época. Amém, igreja? Esse era o Cristo que as pessoas estavam aguardando. Esse era o Cristo que as pessoas estavam esperando o dia dele ser revelado, porque com mão forte ele iria encarar o imperador e trazer uma solução para o povo. Agora você imagina essa gente que está ali quebrada, falida, endividada, na pobreza, muitos deles na miséria. Havia muito mendigos nessa época, muita gente vivendo de esmola. Você imagina essa gente cansada, imagina um Pedro, pavio curto, espumando de raiva. Aí ouve o seu irmão falar: achei o Messias. André chega para Pedro e fala: achei aquele que os profetas falaram, achei aquele, achei, ele está aqui, ele está no meio de nós, Filho de Deus, o enviado de Deus. Aí imagina Pedro transbordando de raiva, de ira, encontra Jesus, um homem manso, simples, falando de amor, falando de bondade, falando de justiça, falando em fazer o bem, em amar os inimigos. Imagina a decepção de muitos dos judeus, imagina a decepção inclusive de Pedro. Aí você entende por que na crucificação uma grande parte dos judeus pediram Barrabás. Solta Barrabás, crucifica Jesus. Uma das razões era essa, igreja. Barrabás, ele era um líder de gangue,
Ele era alguém que causava revolta no meio do povo. Ele era alguém que incitava o ânimo do povo contra as autoridades, para fazer baderna, para fazer ruaça. Era assaltante, era homicida, ladrão e causador de revolta, faccioso. Tinha um grupinho que seguia ele, era baderneiro. Então muita gente se identifica com Barrabás. É aquela coisa, ele mata, tudo bem, mas ele está do nosso lado. Ele rouba, mas não tem problema roubar. Rouba, mas faz. Rouba, mas faz alguma coisa pela gente. Então o povo quis Barrabás. E aquele Jesus manso, humilde, que trazia esse ensinamento, o que as pessoas disseram? Crucifica ele, põe ele na cruz. Esse Jesus é impotente. Esse Jesus não é capaz de resolver a nossa situação. Havia uma seita chamada dos Zelotes, que também era um grupo de pessoas assim. Eles criam em Deus, mas de uma maneira equivocada. Eles criam em Deus, eram tidos como cristãos, mas eles defendiam uma guerra civil, armados com espada, para poder expulsar os romanos. Era um grupo pequeno, e a prova de que isso não funcionou é que eles foram capturados e acabou em nada. Igreja, essa é a natureza do nosso Jesus. Diga glória a Deus. O evangelho de Jesus, o ensinamento de Jesus vai na contramão do mundo, do que a sociedade ensina. O que Jesus é, o que Jesus faz, a postura dele, que deve ser a nossa postura, é loucura para as pessoas. Que história é essa de dar outra face? Que história é essa de perdoar quem te fez mal? Perdão não tem cabimento, perdão. Para as pessoas não tem, muitas não tem. Que história é essa de pagar o mal com bem? Esse é o Salvador de vocês. Esse é o que vai salvar o mundo. Então Jesus, ele foi rejeitado, Jesus, ele foi ignorado, e ele também incomodou a muitos do povo. Mas Jesus não incomodou só o povo. E agora que a gente entra, eu falei tudo isso aqui para você entender. Agora a gente entra no que a gente leu. Jesus incomodou os religiosos, os fariseus. Jesus, com esse seu jeito de amar, de estender a mão, de socorrer, Jesus, com esse seu jeito de chorar com quem chora, estender a mão e ajudar aquela pessoa, ao invés de jogar pedra, ao invés de criticar por que o governo não faz, ele vai lá e faz. Jesus, com esse seu jeito de não olhar dia, se é sábado, se não é, se é fácil, se é difícil, Jesus não olhando para nada, ele está o tempo todo fazendo bem, ajudando as pessoas, entrando debaixo da carga dela, do fardo delas, e ajudando a carregar. Então Jesus incomoda os religiosos também, não só o povo, mas os fariseus estão indignados com Jesus. Porque na cabeça dos religiosos, dos fariseus hipócritas, não era lícito curar uma pessoa no dia de sábado. E é por isso que está escrito isso aqui. Jesus, no dia de sábado, ele e os seus discípulos vão apanhar espiga para se alimentar, porque estão com fome. Os fariseus vão dizer: bonito o que vocês estão fazendo. Dia de sábado colhendo espiga para comer. Dia de sábado não se trabalha, não move uma palha para fazer nada relacionado a trabalho. É pecado. E Jesus vai dizer para eles: é mais importante guardar o sábado do que saciar a fome de alguém que tem fome? É mais importante a lei do que a vida? E Jesus vai dizer: aqui está quem é maior do que o sábado, Senhor do sábado. Aqui está alguém que é maior do que o templo. Você pode ler em casa depois o começo do versículo 12. E naquele mesmo dia, num dia de sábado, Jesus entra na sinagoga. E lá na sinagoga está um homem com uma mão mirrada. A palavra ressequida, que deve estar na Bíblia da maioria de vocês, significa mirrada ou atrofiada. Uma mão que não era regada.
pelo sangue, havia um problema, uma atrofia. Então o homem tinha uma das mãos encolhida. Amém, igreja? Vocês estão aqui ainda? Então Jesus vê aquele homem, ele não quer saber se é sábado. Ele entende que aquele homem precisa de cura, ele entende que aquele homem precisa vencer aquela deficiência, e ele está ali, ele tem o poder para fazer isso. Então Jesus vai e cura aquele homem, Jesus vai e faz o bem para aquele homem. E os fariseus então querem matá-lo, mas antes de Jesus curar, eles perguntam: é lícito? É certo curar em dia de sábado? Tudo que eles queriam ouvir era um sim alto, sonoro, para que eles tivessem motivo para prender Jesus, porque ele quebrou a lei. Mas Jesus, com a sua sabedoria, com a sua mansidão, ele não responde sim, ele responde fazendo outra pergunta. Ele responde dizendo assim, lá no versículo 11: quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Logo é lícito nos sábados fazer o bem. Amém, igreja? Então Jesus não diz sim para ser pego, mas ele responde com uma outra pergunta, e essa pergunta calaria a boca deles. Jesus estava dizendo: vocês são hipócritas mesmo, porque um animal de vocês, se cair num poço, vocês vão fazer todo o esforço para tirar. E agora vocês querem saber se eu devo ajudar um homem vale muito mais do que uma ovelha. Então Jesus continua fazendo bem, mesmo com a perseguição dos religiosos. Você já vai entender onde eu quero chegar. Então ele responde com mansidão, ele responde com sabedoria, e não deixa de ajudar aquele homem necessitado. Mas ele percebe que os judeus não gostaram da resposta, estão tramando um jeito de pegá-lo, de prendê-lo, para poder matá-lo. O que Jesus faz? Ele sai dali, ele vai para um outro lugar, ele se retira. Enquanto ele vai, ele continua curando quem está pelo caminho, ele continua ajudando quem está acompanhando ele. Olha o versículo 15: mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali, muitos o seguiram, e a todos ele curou. E agora a gente vai entrando no que essa mensagem quer dizer para nós. 16: advertindo-lhes, porém, que não expusessem a publicidade. Qual é a intenção de Jesus aqui, igreja? Ele não quer que as pessoas levantem uma bandeira, ele não quer que as pessoas façam dele um líder político, alguém que confronta os romanos, alguém que confronta os fariseus, alguém que levanta uma bandeira em busca de seguidores para causar uma revolta, para causar uma rebelião, um reacionário. Ele não quer que as pessoas pensem desse jeito. Ele quer que as pessoas entendam que não é assim que ninguém ganha nada, não é assim que você ganha respeito, não é assim que você ganha confiança, não é assim que você ganha prestígio das pessoas. Eu não sei se você já assistiu um filme chamado Paulo, Apóstolo de Cristo. É um filme atual, eu não lembro o ano, 2018, 2019, é recente. Se você não assistiu, vale a pena assistir. Tá no YouTube, você tem acesso a ele. Paulo, Apóstolo de Cristo. Esse filme, cada vez que eu assisto, eu choro muito, fala muito, ensina muito. E tem uma frase que o autor colocou na boca do intérprete do apóstolo Paulo. Não está na Bíblia isso, mas ele fala, e os discípulos de Paulo aprendem. Paulo diz assim: o amor é o único caminho. Diga glória a Deus. O amor é o único caminho. É essa frase mesmo. O amor é o único caminho. É o único caminho. Então você percebe por que é que Jesus não quer aparecer. Jesus não quer que as pessoas sigam ele com a motivação errada. Jesus não quer que as pessoas sigam Jesus procurando justiça com as próprias mãos, ou através de um ato revolucionário. Jesus não quer que as pessoas tenham essa sede de justiça.
de pegar uma espada se for preciso, para poder arrancar a justiça do outro. Mas Jesus quer que as pessoas como Ele exerçam justiça a partir de si mesmo, a partir da sua própria casa, a partir do seu próprio convívio social. Amém, igreja? E aqui a mensagem começa a falar com a gente. Olhe para mim, por favor. A mudança que eu e você queremos, a transformação de mundo que eu e você queremos, o mundo melhor que nós buscamos para os nossos filhos, não fique esperando e exigindo e protestando contra político, contra governo. Essa mudança não vai vir de Brasília, amém, igreja? Essa mudança vai vir de mim e de você, começando na nossa casa, começando a partir dos nossos atos de justiça, começando a partir dos nossos atos de amor, começando a partir dos nossos atos, semeando na vida das pessoas, tocando na vida das pessoas, ajudando pessoas, disseminando a fragrância de Cristo, o perfume de Cristo através das obras, das boas obras, minha e sua, no lugar onde vivemos. Você quer uma Palmeira dos Índios melhor para se viver? Quem quer uma cidade melhor para se viver? Você não vai conquistar isso juntando um grupo de pessoas e indo para a porta do gabinete do prefeito e fazendo arruaça. Você não vai conquistar isso formando um grupo de pessoas no WhatsApp, seja onde for, gritando por justiça, fazendo baderna, criando barraco. Não! O mundo melhor que eu quero, que você quer para o seu filho, para a sua cidade, para a sociedade, começa em você e com você. Diga glória a Deus. É assim. Mas é muito fácil a gente cruzar os braços. Tem gente padecendo do nosso lado, tem gente padecendo na sua rua, tem gente padecendo muito próximo de você, e muitas vezes nós cruzamos os braços e dizemos: isso não é problema meu, eu não tenho nada a ver com isso. Posso falar, igreja? Me perdoa se eu ofender alguém. Que espécie de cristão sou eu quando eu tomo essa postura, quando eu olho para as pessoas desse jeito? Ah, o político tal, ah, o governo, ah, o prefeito, ah, o vereador, e você vai jogando tudo nas costas dos outros. Você não entendeu o evangelho. Eu vou falar uma coisa aqui que muita gente pode interpretar mal, mas eu tenho que falar. Quanto pior o governo for, igreja, olhe para mim, por favor, quanto pior um regime for, melhor para que eu e você exerçamos a nossa cristandade. Amém? Amém. Mais oportuno é para mim e para você demonstrar a nossa fé a partir dos nossos atos de amor, de justiça, mostrar em quem cremos. Se você pesquisar, igreja, tem países ricos, tem país que não tem falta de nada, de nada, de nada, de nada. As crianças já nascem possuindo tudo, em berço de ouro. Você já ouviu falar de Suíça, Suécia, Dinamarca, países nórdicos? Esses países e outros, não há miséria, não há mendicância nas ruas, não há necessidade. As pessoas não sabem o que é isso, elas têm tudo. São países onde o índice de suicídio é alto, porque a vida é um tédio. Ah, mas eu queria viver uma vida assim, que não me faltasse nada. Nós queremos uma qualidade de vida assim, sabe por quê? Porque nós conhecemos o outro lado da moeda. Nós sabemos o que é ser brasileiro, nós sabemos o que é lutar, e lutar, ó, não é pouco não, para conquistar alguma coisa. Então a gente tem essa sede, a gente tem esse desejo, e é legítimo isso, amém, igreja? Mas imagina alguém que não conheceu esse lado da vida. Imagina alguém que nem se você falar vai falar: ah, tem isso? Existe isso? Porque tem carro para escolher na garagem, tem uma vida de luxo. Acredite você, existem lugares assim.
A vida dessas pessoas é um tédio. E é por isso que muitas acabam tirando a sua própria vida. Não há desafio, não há sonho, não há meta. Tudo está ali, num estalar de dedo, tudo está na sua mão. Dinheiro não falta. Então, quando nós vivemos em um regime, em um governo, em um país, em uma nação onde as coisas são difíceis, onde as coisas são conquistadas, às vezes até com preço de sangue, saúde é comprometida. A gente estava viajando, né? A gente foi aqui em Paulo Jacinto. Quem conhece Paulo Jacinto? E tem uma paisagem linda caminhando por aquela estrada. E a minha esposa ainda comentou no caminho, falando assim: imagina o trabalho para abrir essas estradas, imagina para tornar tudo isso possível, as vias, o asfalto, para pavimentar tudo isso. Imagina quanto tempo, quanta gente trabalhou nisso. E é verdade, tem gente que ficou doente trabalhando, preço de sangue, custou a sua saúde. Então, igreja, quanto mais difícil for o lugar onde nós estamos inseridos, melhor a chance da gente externar, praticar a nossa cristandade, melhor oportunidade de você fazer o bem para os outros. Diga glória a Deus. Quem entende o que eu estou dizendo? Então a gente tem que pensar como Cristo pensou e agir como Cristo agiu. A gente tem que parar de ficar colocando na conta de governo. É claro que eles devem fazer, é claro que eles estão lá para isso, mas e se eles não fazem? Eu cruzo os meus braços, eu deixo um irmão morrer de fome, eu deixo um vizinho passar necessidade, eu deixo uma pessoa passar privação porque o governo não fez, eu também não faço. Lá está o Senhor Jesus. Imagina, faz a cena aí na sua cabeça. Acorda cedo, de madrugada, o dia raia, ele já está de pé com seus discípulos. Hoje vamos para lá, hoje nós vamos para o outro lado. E enquanto está caminhando, vê um, vai até ele, vê outro, vai até o outro. Alguém se aproxima, ele não diz não, ele não fecha a porta na cara, ele atende, ele ouve, ele escuta, ele ajuda aquela pessoa, ele faz o que ele pode fazer e foi chamado para fazer. Ele não está preocupado se Roma está fazendo ou não está fazendo. Ele não quer levantar um grupo para bater de frente com Roma. Ele quer fazer o bem, ele quer ajudar as pessoas, ele quer espalhar o amor, ele quer espalhar a justiça a partir dele. Diga glória a Deus. Que esse sentimento esteja em você, esteja no seu coração, que esse sentimento esteja dentro de nós. Faça a sua cristandade vir para fora, igreja. Eu escrevi um livro, ele não foi devidamente publicado ainda. Esse livro chama O Poder da Partilha. Partilhar é dividir, doar. E nesse livro eu falo algo semelhante com isso que eu estou dizendo para vocês. A miséria do meu irmão, a miséria de alguém, é a oportunidade da minha generosidade vir para fora. Amém, igreja? Se não tivesse pobre nenhum, se você vivesse num país desse, quando que você ia ser generoso com alguém? Ninguém precisa de nada, todo mundo tem tudo. Então a miséria do meu irmão, a miséria do meu próximo, é a chance da minha generosidade vir para fora, e eu, através de um ato de generosidade, me tornar mais parecido com Cristo. Através de um ato de generosidade, fazer-me semelhante a Ele. Diga glória a Deus. Então necessidade e possibilidade, necessidade e condição se encontram. É por isso que existe. Jesus disse: os pobres sempre estarão no meio de vocês. É por causa disso. A pobreza do meu irmão instiga, pelo menos tem que ser assim. A necessidade do meu irmão tem que fazer vir para fora o
meu lado cristão, a minha cristandade, o meu ato de generosidade. Está dando para entender direitinho? Eu já estou caminhando para o fim, cochila não. Então é isso. Eu queria um país onde não tivesse nada. Tem até uma música assim, em inglês, Imagine, onde não falta nada, onde tudo é lindo, onde tudo é maravilhoso. Não existe esse lugar, porque até onde a riqueza sobra tem homicídio, as pessoas estão se matando. Então não existe lugar perfeito. A imperfeição que há no mundo é para que eu e você venhamos com atos de amor, atos de justiça, e façamos aquilo que fomos chamados para fazer. A crise, a dificuldade, a fome do outro é a minha oportunidade, pode não ser oportunidade dele. Essa pessoa está assim. Para pensar nisso, igreja. Essa pessoa está na miséria porque ela não tem oportunidade. Correto. Mas não é a oportunidade dela agora. É a oportunidade de quem? Minha oportunidade de tornar a vida de alguém melhor, minha oportunidade de fazer o bem para alguém e me tornar mais parecido com Cristo, minha oportunidade de exercer o amor, a justiça, a bondade, a misericórdia. Eu vou caminhando para o fim. Leia a partir do versículo 17. Diz assim: isso aconteceu, isso o quê? Jesus se retirou, não quis publicidade, não quis ser nomeado como um líder político. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará o juízo aos gentios, ou seja, ele julgará as nações. Olha o 19, que revela o caráter de Jesus: não entrará em discussões, não contenderá, nem gritará. Ele não vai ser um líder revolucionário que bate panela, isso, aquilo, outro. Nem fará ouvir nas praças a sua voz. Não é a voz, não é o grito, não é a baderna, são os atos de amor e de justiça. Olha o 20 é o centro de toda essa mensagem, é aqui que eu quero finalizar. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. O que significa isso, bispo? Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Igreja, a cana quebrada era o retrato de Israel, de Jerusalém. O povo estava quebrado, o povo estava arruinado, o povo estava pedindo socorro, pedindo pelo amor de Deus. E se Jesus chega como um reacionário, como um revolucionário, sabe o que ia acontecer? Roma ia endurecer muito mais. Seria derramamento de sangue, morte, prisão, encarceramento. Não era a solução. O povo queria isso, porque enxergava isso como solução. Por isso se decepcionaram com Jesus. Mas um povo que estava quebrado, Jesus não ia acabar de esmagá-lo com essa atitude. É por isso que a Bíblia está dizendo: não esmagará a cana quebrada. O povo já estava sofrendo, então não resolveria um Jesus baderneiro, um Jesus que fazia protesto. Ele não ia fazer isso. Aí entra o que eu lembrei do filme: o amor é o único caminho. E é isso que Jesus vem plantar no coração dos homens, é isso que ele vem semear entre as pessoas. Amém, igreja? Não esmagará a cana quebrada, ou seja, não vai jogar uma pá de cal naquele que já está morrendo, não vai empurrar do precipício aquele que já está cambaleando, ele não vai acabar de matar quem já está morrendo. Não esmagará a cana quebrada, ele não vai fazer isso. Era o retrato de Jerusalém. E diz mais: nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome os gentios coloque a sua esperança. Amém, igreja? O que significa apagar o pavio que fumega?
é não acabar com o fio de esperança que ainda resta de alguém, igreja. Apagar o pavio que fumega. Você sabe que, quem já viu uma lamparina? Não tem um pavio? A Bíblia está falando de um pavio que praticamente tem só fumaça. É uma luzinha muito pequena. Até a luz é pouca. Isso representa um fio de esperança. E Jesus não vai matar esse resto de esperança que há no coração das pessoas. Jesus não ia chegar em Jerusalém, criar uma guerra, uma revolução, e o pouco que aquelas pessoas tinham, a esperança que elas tinham, colocar a perder. Ao contrário, o seu jeito de agir, a sua postura, o seu trabalho, o seu modo, era para fazer a esperança renascer no coração das pessoas. É assim que nós temos que ser. Igreja, eu vou falar da minha classe agora, a classe pastoral dos pregadores. É vergonhoso o que acontece dentro de muitas igrejas. A pessoa chega quebrada, a pessoa chega destruída, a pessoa chega se sentindo um prisioneiro do pecado, de uma situação que ela está atravessando, e muitas vezes ela não é bem recebida. É igual a passagem do bom samaritano. Aquele que deveria ajudar o sacerdote ou levita, aquele que deveria estender a mão, o que é que ele faz? Ele dá a volta, passa de largo, como diz a Bíblia. Tem muita gente de igreja, pregador, obreiro, diácono, presbítero, que o fio de esperança que a pessoa tem, esse fio de esperança levou ela até a igreja. Esse fio de esperança fez com que ela chegasse até ali. E quando ela chega ali, ela encontra desprezo, ela encontra rejeição, ela encontra uma fofocaiada. Olha a roupa, olha isso, olha aquilo, quem será, de onde veio? E a pessoa já se sente deslocada, um peixe fora d'água. Quando não, o pregador trata com desprezo porque não está vestido adequadamente, porque o cabelo não está de acordo com a doutrina dessa igreja, porque as suas vestes não são as vestes que está no estatuto da igreja, que os irmãos dessa igreja devem vestir, devem apresentar. Tem muita gente apagando o pavio que fumega ainda. Tem muita gente matando o fio de esperança que há no coração do outro. Tem muita gente esmagando a cana que já está quebrada. E essa mensagem é um alerta para mim, primeiro para mim, e para cada um de nós. O que é que nós estamos fazendo como cristãos? O que é que nós estamos esperando do cristianismo? O cristianismo revolucionário, é nesse cristianismo que nós cremos. Um cristianismo que vai para a briga, que vai para o confronto. Um cristianismo que quer fazer justiça com as próprias mãos, ou um cristianismo que segue ao Cristo, os passos de Cristo, a conduta de Cristo, as atitudes, a postura do nosso Senhor. Que cristianismo nós estamos vivendo? Que cristãos nós estamos sendo? Amém, igreja? Não faça julgamento precipitado de ninguém. Não faça isso. Não faça. Não faça. Às vezes o julgamento que eu faço de alguém, um olhar de reprovação, eu nem conheço a pessoa, não sei da história dela, da vida dela, mas eu tenho um olhar de raio-x de Deus. Então eu olho e já tenho um diagnóstico, esse aí, essa daí. Então é aquele olhar matador, é aquele olhar de condenação, aquele olhar de juiz. Talvez você acabou de apagar um pavio que ainda estava pelo menos fumegando, mas essa sua postura crítica, de justiceiro, essa sua postura que olha para a pessoa e dá para ela uma sentença, sem nem conhecê-la, sem nem ouvi-la,
Você acabou de apagar um pavio que estava fumegando, um fio de esperança. Você acabou de esmagar a cana que estava quebrada. Então cuidado com o juízo precipitado das pessoas. Amém, igreja? Tenha um coração como o de Cristo. Você pode ajudar, ajude. Você pode se empenhar em fazer o bem, se empenhe. Mas não acabe de jogar uma pá de cal na vida das pessoas. E se você não puder fazer nada por aquela pessoa, procura quem pode. Ou em último caso, não faça nada. Não posso fazer o bem, também não vou fazer o mal. Eu não vou acabar de esmagar a cana que já está quebrada. Eu não vou apagar o pavio que está só fumegando pela misericórdia, quase se apagando. Eu não vou fazer isso. É isso que Deus quer encontrar no meio do seu povo. Amém, igreja? A mídia, a televisão, vai ensinar para você outra coisa. O cristianismo, ele está assumindo nos dias de hoje, aliás, isso já vem de algum tempo, se vestindo de uma outra coisa. Estão tirando Cristo, a essência de Cristo, do cristianismo. Personagem central, principal, ele está sendo colocado para fora do palco. Então recebemos o nome de cristãos, mas a essência de Cristo já não está mais em muitos de nós. A justiça de Cristo, banhada de amor e de misericórdia, não está nos nossos atos. Ao invés de ser pessoas que amamos a justiça, de acordo com Deus, nos fazemos justiceiros e executamos pessoas com palavras, com atitudes. Nós esmagamos a cana quebrada, nós apagamos o pavio que está só fumegando pela misericórdia de Deus. Eu vou encerrar aqui, igreja. A minha oração por mim e por você nessa manhã é que nós venhamos resgatar os valores de Cristo. Diga glória a Deus. Sejamos misericordiosos, sejamos compassivos, não faça julgamento precipitado, procure entender a dor do outro. Talvez você vai sentir vergonha de você mesmo. Eu não sei se isso já aconteceu. Comigo já. Aliás, aconteceu esses dias. Olha que coisa. Mês passado, janeiro, eu pude conviver com uma pessoa que eu só ouvia falar dela, mas eu ouvia falar algumas coisas que eu ficava com o pé atrás. Eu ouvia falar algumas coisas dela que me deixava assim, ressabiado. Deus me colocou lado a lado com essa pessoa, e eu senti vergonha daquilo que eu pensava a respeito dela. Amém, igreja? Isso aconteceu comigo, eu estou falando de uma experiência pessoal. Isso acontece com a gente. Eu fiquei com vergonha de mim, por causa de comentário disso, fofoca, disse-me disse. Olha o que as pessoas fazem. Eu fiquei com vergonha de mim, de formar uma opinião a respeito daquela pessoa sem conhecê-la. Não faça isso. Não faça isso. Deus me deu uma lição esses dias. E Ele está falando hoje com a sua igreja, com você que está me ouvindo nessa hora. Resgate os valores de Cristo. Ouça, antes de dar o seu julgamento, o seu parecer. Não seja um justiceiro, não seja um baderneiro no meio cristão. Resgate os valores de Cristo. Não esmague a cana que já está quebrada. Não apague o pavio que ainda está pelo menos fumegando. Amém, igreja? Amém. Eu me lembrei de um personagem muito conhecido. Quem já ouviu falar de Elvis Presley? Já ouviu falar? Já? A história dele se mistura com isso que nós estamos falando aqui hoje. Alguém contando a história dele, eu não me lembro quem, mas alguém contando a história de Elvis. Sabe o que fala a respeito dele? Ele é a pessoa que a igreja rejeitou e o mundo o abraçou. A igreja empurrou para fora e o mundo, abraçou ele. Muitas canções que os americanos cantam
louvores. Muitos louvores que nós cantamos, traduzido do inglês, sabe quem compôs? Elvis Presley. Ele foi um cristão fervoroso, se desviou. Mas porque ele se desviou, ele se tornou ovelha negra, indigna. E ele não encontrou lugar depois na igreja. Ele foi rejeitado, puseram um X nas costas de Elvis Presley. Ele foi rejeitado pelos irmãos da fé. O que o mundo fez? Abraçou. E ele terminou como terminou. É só um exemplo. Que não sejamos nós a esmagar a cana quebrada e apagar o pavio que fumega. Você quer ver justiça, igreja? Na sua cidade? Você quer ver justiça no seu bairro? Você quer ver justiça no mundo? Comece a partir da sua casa. Tiago diz assim: é em paz, ou seja, é com paz, não é com guerra, é com paz que se semeia o fruto da justiça. Tiago 3,18. Eu quero orar junto com você agora e pedir a Deus que nos dê esse coração. Se o governo não fizer, enxergue isso como uma oportunidade para você fazer. Se as autoridades não fazem, enxergue isso como uma oportunidade para você ir lá e fazer o que Cristo faria se estivesse no seu lugar. Feche os seus olhos então. Vamos falar com o Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Eu sei que essa é uma pregação que muitos não estão esperando ouvir, Pai. Quem sabe as pessoas queiram ouvir uma mensagem de poder, uma mensagem de motivação, uma mensagem só para levantar o seu ânimo, uma mensagem de otimismo. Mas a mensagem do Senhor foi e continua sendo essa para os dias atuais. A mensagem do Senhor foi essa para os discípulos. E é por isso que muitos se retiravam, porque eles queriam algo mais valente, eles queriam algo mais expressivo. Eles esperavam alguém com poder para fazer fogo cair do céu. Não que o Senhor não tivesse esse poder, mas eles esperavam alguém que pusesse o imperador para correr. Eles esperavam uma mensagem de revolução, não uma mensagem de amor, não uma mensagem que diz dê a outra face, não uma mensagem que diz sejam misericordiosos, não uma mensagem que dissesse façam o bem. Pai, hoje não é diferente, Senhor. Mas essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem do nosso Mestre, e este é o ensinamento para este lugar e para todos os lugares. Este é o ensinamento para hoje e para todas as gerações. Este é o Evangelho de Cristo. Então desperta, Senhor, a tua igreja, desperta, Senhor, o teu povo, para que pratiquem as mesmas obras, para que tenham o mesmo sentir, o mesmo pensar que o Senhor tem, para que venhamos agir como filhos da luz e não das trevas, para que venhamos agir como o Senhor agiria em nosso lugar, para que possamos, meu Pai, fazer aquilo que o Senhor nos ensinou a fazer. Fale com Deus, igreja. Diga ao Senhor Jesus que você deseja ser como Ele. Diga ao Senhor Jesus que você deseja ser diferente. Diga ao Senhor Jesus que você quer exalar o bom perfume dEle, onde você for, lá no seu bairro, lá na sua família, lá na sua casa. Não espere vir de Brasília, não espere vir de governos. Faça você a justiça que é para ser feita, mas a justiça de Deus e não dos homens, a justiça que é banhada
feita se colocando no lugar do outro. Nos ajude, Senhor. Nós precisamos conhecer o Senhor. Quando você não souber o que fazer, imagine o próprio Senhor Jesus ali. Imagine como Ele se comportaria, como Ele agiria. Vai você e faz do mesmo modo, vai você e age como Ele então agiria. E você estará espalhando o bom perfume de Cristo. E você estará representando a Ele como deveria, como um cristão deve representar. Faça você do mesmo jeito, faça você do mesmo modo. Faça a diferença no mundo em que você vive. E é dessa forma que você vai fazer. Comece na sua casa, comece no seu bairro. Comece com aqueles que estão à sua volta. Quando você ouvir um pedido de socorro, um grito por ajuda, entenda que é Deus dando a você a oportunidade. Muitos de nós dizemos como pode um país desenvolvido e gente passando necessidade. Deus permite. Aquela necessidade é um gatilho. Aquela necessidade é um estopim para que venha para fora a tua generosidade. Não é por acaso. Jesus disse: os pobres sempre estarão com vocês. Deus permite. Necessidade e possibilidade se encontram nessa hora. A necessidade do meu irmão é a possibilidade de eu fazer o bem. Não murmure, não reclame, faça algo, se mexa, se mova. Ao invés de distribuir culpas, procurar culpados, ao invés de ser um justiceiro, seja um pacificador, seja um misericordioso. Deixe Cristo amar as pessoas através de você. Seja você, como eu sempre digo, seja você uma extensão dos braços de Jesus nessa terra. Seja você uma extensão do abraço do Senhor. Seja você uma extensão do amor de Deus. Você quer um mundo diferente? Faça você a diferença, imitando a Cristo. É assim que nós fazemos a diferença. Diga: Senhor Jesus, muito obrigado pelos teus ensinamentos. Eu preciso aprender. Obrigado por falar comigo. Que o meu coração venha reter as tuas palavras e no momento oportuno que eu transforme essas palavras em atitudes, em nome de Jesus. Diga amém, diga glória a Deus e glorifica o nome de Jesus.